E agora vamos falar de política. Para isso, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o presidente do PTB no Piauí, o ex-senador João Vicente Claudino. Olá, senador, boa noite. Seja bem-vindo ao Dia News, segunda edição. Boa noite, Manuela. Senador, eu queria que o senhor reassumiu, né, o partido, o PTB. Queria que o senhor falasse para a gente, já estamos às vésperas, né, das articulações aí para as eleições municipais do próximo ano. Como é que está a preparação do partido para as eleições do próximo ano? Começamos a viver a partir de abril uma situação que eu não tinha previsto muito para a minha volta à presidência do partido. Eu acho que quem está exercendo o mandato é muito mais fácil compatibilizar as atividades políticas de um mandato eletivo e uma gestão de um partido político. Mas o destino quis assim, as lideranças do partido foram à direção nacional e nos trouxeram esse desafio de volta. Então nós temos um momento de reconstrução. E reconstrução às vésperas de uma eleição municipal, que para mim é um momento mais importante para a consolidação de um partido, de sua força política, da retomada do seu crescimento. Então, nós estamos a muitas mãos, vivendo um momento pré-eleitoral municipal, com uma nova regra para a disputa das eleições municipais, com o fim das coligações proporcionais. Isso. E o partido hoje tem feito tomado decisão de uma maneira muito pragmática. Não adianta nós irmos com muita sede ao pote, nós temos que reconstruir o partido com propósito, com musculatura política, com viabilidade política nesses municípios. Encaminhamos ao PTB Nacional um relatório onde nós elencamos 55 cidades, e inclusive isso já até ultrapassou esse número, porque já faz um mês que nós encaminhamos, 55 municípios que podemos ter candidatos a prefeitos, a prefeitas, e isso vislumbra um bom crescimento do partido em 2020. Quando o senhor era presidente anteriormente do partido, o senhor deixou o PTB como um dos maiores partidos aqui do estado. Né? Se não me falha a memória, eu acho que era até o maior partido aqui do estado. Com a sua saída, houve uma queda no número de prefeitos, né, e de lideranças no partido. Como é que agora o senhor trabalha? Primeiro, assim, ao que o senhor atribui, né, essa redução do número de lideranças? O senhor acredita que faltou algum trabalho, alguma articulação por parte do antigo presidente? Ao que o senhor atribui essa queda e como o senhor vai fazer para recuperar esse número de filiados e conquistar um maior número de prefeituras, porque é o que, né, garante a sobrevivência partidária? Olha, o crescimento de um partido, ele depende de dois fatores, na minha opinião. Primeiro, perspectiva de poder, que é esse partido. Então, o que as lideranças políticas podem vislumbrar no partido e nos líderes maiores desse partido em relação ao futuro político. E o que justamente esses líderes podem trazer de volta para os municípios em forma de trabalho, de recursos, para que melhore a qualidade de vida. E segundo, a dinâmica da atuação política do presidente. Então, quando você tem na frente de um partido um presidente que não ocupa um cargo majoritário e ocupa um cargo proporcional, ele tem que saber muito bem compatibilizar as lideranças que formam o partido, que são seus eleitores, e as lideranças que formam o partido, que não são seus eleitores. Então, tem que ter uma harmonia muito bom nessa articulação política para que esse partido se mantenha do tamanho que está, ou cresça, ou não tenha uma diminuição partidária significativa, o que diferentemente ocorreu com o PTB. Então, eu acho que foi falta disso, falta de perspectiva de um projeto do partido para frente e falta dessa articulação mais harmoniosa entre as lideranças que compunham o partido. E normalmente nascem outros partidos com outras perspectivas e os candidatos e os gestores executivos fazem essa migração. Isso é uma característica já da política do Piauí, um pouco da política do Nordeste, muito menos do Sul ou do Sudeste do país. Então, esse é um momento que nós estamos vivendo, dessa reconstrução. Eu gosto até de usar uma palavra até mais diplomática, que o partido, nesse momento, ele foi lipoaspirado. Ele perdeu a gordura política. Sim. Então, quem faz
dieta ou busca uma atividade física, uma melhor qualidade de vida, sabe que quando nós perdemos a política, o que nós temos que agora fazer nessa atividade é o reforço da musculatura. Sim. Vamos trocar gordura por músculo. Sim. Então nós vamos nessa musculatura política fazer um partido forte, num outro momento, vislumbrando sair das eleições municipais de 2020 numa retomada boa de crescimento para que nos coloquemos muito bem no cenário político de 2022. Para isso, o senhor já deve estar se movimentando, né, percorrendo os municípios aí, percorrendo todo o estado e, por conta disso, esse seu retorno, digamos assim, à política partidária, né, não deixa de ser um fator que faça o seu nome ser lembrado como pré-candidato, né, aqui em Teresina, inclusive, né, encabeçando uma chapa majoritária. Está nos seus planos esse retorno, encabeçando alguma chapa majoritária? Primeiro que esse retorno é muito daquele filme que a gente aprendia como criança, A Volta dos que não foram. Eu me coloco como eu estava nesse time no banco de reserva. Estava vendo o jogo, participando do jogo, pronto para ser chamado pelo treinador para entrar em campo, mas no banco de reserva, quieto na minha, mas não deixei a filiação, participando de alguns momentos políticos do partido, sendo sempre que buscado para emitir alguma opinião para o partido. E agora, ao reassumir a presidência do PTB, claro, a gente se insere muito mais dentro desse contexto. Então, voltamos a atuar no time titular. Estamos no jogo político do Piauí, preparando para uma eleição muito difícil, mas é a mais importante, que é nas cidades que nós vivemos, que nós plantamos os nossos sonhos, as nossas esperanças e temos também nossas desventuras. Então, eu acho que nós temos que dar cada passo de uma vez. Então, é importante nós sermos vitoriosos no ano de 2020, sairmos fortalecidos, aí sim discutirmos o cenário 2022. E o PTB está preparado para 2022, quer se fortalecer mais ainda. O próprio PTB Nacional, nós tivemos agora em novembro uma reunião da Executiva Nacional e, dependendo do resultado de 2020, o PTB tem pretensões em 2022 também lançar um candidato a presidente da República. Então, se esse planejamento estratégico o partido tem feito... Dos palanques, né? Os palanques nos estados, você colocou bem. Você estaria disposto a ser esse palanque? A fazer esse palanque do PTB. Então, vamos andar, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos vencer eleições e realizar um bom trabalho na cidade para que isso nos credencie como uma força política que pensa diferente na construção de um partido que é instrumento de transformação de um Estado, que é o Estado do Piauí. O senhor fala muito em 2022, mas antes disso a gente tem 2020, né? E seu nome já foi colocado muito como pré-candidato à prefeitura. Não está nos seus planos se colocar, sair do banco de reserva e entrar em campo para as eleições de 2020? Seu nome está à disposição apenas em 2022 e nesse primeiro momento o senhor quer mais organizar o partido, inclusive a chapa proporcional aqui em Teresina? Nós, inclusive, quando fizemos esse trabalho e definimos um perfil de candidatos, muita gente se coloca como um teto de voto. Não é isso, é perfil de candidato. Porque tem vereadores que estão na Câmara Municipal que, teoricamente, quando é citado o PTB, que definiu um perfil de 2.000, de 2.500, eles também se inseriam dentro dessa questão matemática. Mas não é isso. Definimos um perfil de candidatos, de suplentes com viabilidade, de eternos cabos eleitorais de vereadores que estão exercendo o mandato, de pessoas, de cidadãos, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs, que querem participar de política, mas precisava vislumbrar uma oportunidade importante para que eles colocassem seu nome. Então nós construímos assim um grupo, que agora em janeiro vamos montar a comissão provisória de Teresina para daí montarmos o diretório municipal. Só agora é que nós vamos fazer isso, porque nós já achamos que é o momento mais oportuno. E o meu nome, apesar de eu nunca ter buscado ou pleiteado ou colocado o meu nome à disposição de uma disputa municipal em Teresina, agora o que eu tenho feito é dizer que eu não descarto, que eu não deixo de avaliar. É tanto que nesse relatório que eu coloquei para você, que nós enviamos para o PTB Nacional,
de possibilidade de candidaturas de prefeitos e prefeitas, nós incluímos Teresina. Certo? Não precisa ter colocado o nome dos candidatos, mas que Teresina a gente poderia ter um nome de uma pessoa do partido à disposição de uma disputa eleitoral. Mas vamos avaliar. Tudo é dentro de uma decisão democrática, aberta, clara. O PTB sempre caminhou em Teresina 2 caminhos que trilhou. Nas últimas 2 eleições, tendo candidato próprio, em 2012 e 2016, e em eleições anteriores, apoiando o PSDB em Teresina. Há uma vertente também nova no partido, que é fazer uma coligação com outros partidos que não fosse o PSDB. Então, essa é uma vertente também, um novo caminho que estará em discussão dentro do PTB. Então, todos esses cenários, nós vamos amadurecer, vamos buscar o entendimento, o consenso e fazer o melhor caminho. O presidente do PSDB daqui de Teresina, ele fala, inclusive, que o senhor pode ser um nome apoiado pelo prefeito Firmino Filho para a sucessão municipal aqui de Teresina, pelo lado, né, da base governista. Teria alguma dificuldade em retomar essa aliança que foi perdida nessas 2 últimas eleições do PTB? Não, de maneira alguma, até porque a relação que eu tenho com o prefeito Firmino, com líderes do PSDB, inclusive com o presidente do PSDB, o vereador Edson Mello, presidente aqui de Teresina, e o presidente estadual, o deputado Luciano Nunes, é uma relação bastante salutar, aberta, franca. Então, não teria dificuldade alguma da retomada desse entendimento e dessa aliança, de maneira alguma. Eu acho que isso, como eu digo, é uma decisão que passa por todos os líderes do PTB de Teresina, que devem acenar com o melhor caminho para a cidade de Teresina e depois para o PTB. Como é que o senhor está acompanhando, né, essas pré-candidaturas que já foram lançadas por alguns partidos? A gente tem o PT aí com a pré-candidatura do deputado Fábio Novo, a gente tem o ex-deputado Doutor Pessoa que também já está com o nome colocado, a gente tem o deputado Fábio Novo também colocado aí no cenário. No lado da governista, né, no caso da prefeitura, uma série de nomes foi colocado, mas ainda nenhum que já tivesse um anúncio público do prefeito que seria o candidato da base governista. Já foi citado Luciano Nunes, já foi citado Charles da Silveira, Kleber Montezuma, enfim, uma gama de pré-candidatos aí que poderiam estar na base governista, representando a base governista. Desses lados que já foram colocados, o senhor acha que o PTB se encaixaria em qual desses perfis de administrador e de pré-candidatos aqui? Olha, primeiro que cada partido define sua estratégia. Nós achamos a estratégia para o PTB que devia tomar um caminho diferente, assim nós tomamos. Não só uma construção de um grupo político, que desse grupo nascesse uma chapa para a disputa das cadeiras do Legislativo, de vereadores e vereadores, e assim nós estamos formando. Porque essas candidaturas são certezas. A possibilidade de uma candidatura de prefeito, uma dúvida, é uma possibilidade apenas. Segundo, nós passamos a fazer encontros nas grandes regiões de Teresina, que denominamos Orvi Teresina. Nós devemos ter o último encontro agora no sábado, na Zona Norte, no Mucambinho, é o último encontro, depois iniciaremos o ano que vem na Zona Rural e podemos até retomar novamente as mesmas regiões para aprender com o povo de Teresina, que vive lá em cada comunidade, que tem as suas expectativas não atendidas ou tem atendidas, que tem seus sonhos, os seus projetos de ver o seu bairro mudar, a sua vida melhorar, aprender com eles. Às vezes nós nos tornamos, como políticos, muito autossuficientes, de achar que nós temos as saídas e as fórmulas mágicas para todos os problemas e encontramos os caminhos que nos convêm. E às vezes nós não escutamos o verdadeiro interessado em todo esse processo, que é o povo de uma cidade. E a gestão é voltada para isso. Por essas andanças, por essas conversas, pelo que o senhor já tem ouvido, como é que o senhor tem avaliado a gestão municipal atual? Não, a gestão ela tem caminhado bem, tem enfrentado desafios. E aqui em Teresina, se você for buscar, Maiara, historicamente, desde que prefeitos de Teresina eram indicados, até hoje,
você não vê assim nenhum desastre de gestão em Teresina, certo? Sempre teve pessoas com um senso de gestão, de administração, de buscar melhores resultados, de avançar com a cidade e tem enfrentado esse problema. Agora, há desafios a serem enfrentados de uma maneira muito mais forte. Por exemplo, saneamento básico. Teresina e o Piauí é uma das cidades que tem menor índice de saneamento, né? Galerias de águas pluviais. Teresina, como muitas cidades do Brasil, sofre com um período de chuvas. Então, e outros problemas. Saúde é corriqueiro, segurança acontece, mas a Constituição não permite que o município entre, isso é um dever do Estado, certo? Nós discordamos até disso, certo? Mas são problemas que afligem a população como toda, a própria geração de emprego, renda, de gerar oportunidades, tudo isso tendo o Estado, quer dizer, o município, como indutor desse processo, sempre é muito importante, se faz e se precisa se fazer muito mais. Agora, o PTB, dentro dessa sua estratégia, vai caminhar nesse período. Em março, nós temos um período novo na vida política municipal, que é a famosa janela de transferência partidária, certo? O PTB espera estar atraindo novos filiados? Não, nós estamos formando a nossa chapa, a nossa seleção. Já estamos formando, independente. Esse período período não nos afetará, esse período, mas afeta o contexto político, porque aí você vai ver quem vai formar com quem. Então, nós preferimos ter o início dessas conversas, dessas definições de caminhos, aonde o PTB deve trilhar a partir de abril, porque não tem mais janela, não tem porta, tem que ser um caminho onde o partido afine o seu discurso, suas propostas para Teresina e convige aí com outras forças políticas para compor uma boa coligação pela cidade. O senhor falou que em Teresina não se viu grandes desastres de gestão. O senhor percebe a mesma coisa no âmbito do Estado? Olha, os estados são desafios diferentes. Eu lembro aqui... Porque na época das últimas eleições, o senhor foi um crítico ferrenho, né, de algumas coisas do governo do Estado, né, questões administrativas. O senhor... Muito do desejo da gente ver uma gestão e querer que se enfrentasse um desafio de gestão à frente de qualquer busca de entendimentos políticos. Tem um economista americano, que é John Kenneth Galbraith, que ele diz que a política não é a arte do possível. A política, normalmente, lhe impõe escolher entre o desagradável e o desastre. Então, você tem que saber compatibilizar. Às vezes, quando você vai tomar uma decisão administrativa, mas que essa decisão lhe impõe uma perda política, você posterga essa decisão administrativa para mais à frente, após um período eleitoral. Então, tudo que você deixa mais à frente, numa decisão de gestão, de gestor administrativo de um estado, de um município, de um país, você lá na frente esse problema se avoluma. Então, você vai ter que enfrentá-lo a qualquer momento. Então, nós entendemos que a gestão de qualquer dos entes federados, elas são duas linhas paralelas onde você faz a política e a gestão. E você tem que conduzir isso para que a coisa, mesmo elas sem se cruzarem, não atrapalhe. Você fizer, talvez, for um grande gestor e fizer 90% de gestão e 10% de política, você pode fazer uma grande gestão e não ser reeleito. Se você fizer 90% de política e 10% de gestão, você pode ser um péssimo gestor, mas ser reeleito, porque fez muita política. Então, você tem que Você acha que foi isso que aconteceu no governo do Estado? Olha, tem que se contrabalançar isso aí. Não sou contra fazer política, mas tem que dosar. Então, tem que ter os objetivos necessários para que se fazer. Então, esses desafios e os problemas no Brasil inteiro, acontecem e tem que ser reavaliados, redimensionados. Agora, deu certo porque foi reeleito, certo? Então, o povo é o principal juiz desse processo como um todo. Então, que tem que avaliar e tem que dar aos gestores o seu aceite, a renovação do contrato como
como o grande gerente dos municípios que terá o ano que vem, ou do Estado ou do país, como terá em 2022. Senador, a gente tem muitas perguntas, muita conversa aí para ter, mas vamos só finalizar. Uma das lideranças que o PTB perdeu com a sua saída foi a do senador Humano Ferri. O senhor trabalha para trazer o Humano Ferri de volta para o PTB? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Já teve essa conversa? Já. Ele acenou positivamente? O Elmano, ele está à frente, é presidente de um partido, que é um grande partido, o Podemos. Hoje o tamanho do Podemos no Brasil é até maior do que do PTB. Então ele se entende muito bem com a direção nacional, como eu também. Fui convidado para ir ao Podemos, para o Podemos, mas nós temos uma história no PTB. Eu só me filiei a 2 partidos na minha vida, o PSDB, que foi em 1997, e depois, em 2001, o PTB. Então, depois nunca mais há outro partido político. Mas o Elmano, nós temos um carinho, temos uma boa amizade, um bom relacionamento, e tudo a seu tempo também. Eu acho que ele tem um desafio agora municipal, mas tem 2022, que é o próprio pensar político dele, o que é que ele quer trilhar, se quer continuar na política, disputará um cargo, se vai ficar fora da disputa. Isso vai depender muito do objetivo político do senador Elmano. Mas o convite para retomar esse caminho de voltar ao PTB já foi feito, mas nós não somos aqueles que ficamos muito ansiosos em cima, pressionando, não. Tudo nasce de uma maneira muito natural. Tá certo, então, senador, a gente agradece a sua participação aqui com a gente no Dia News segunda edição. Fica o convite para estar aqui com a gente em outras oportunidades, até porque, como eu disse, tem muitas perguntas aí dos nossos telespectadores, muita coisa que a gente quer saber aí do senhor, tá bom? Não, Mayara, nós queremos aqui nos colocar à disposição, sempre que pudermos contribuir para o debate político, que esse ano vai se aprofundar muito mais, estaremos à disposição. Tá certo, então. Obrigada, boa Obrigado, noite. boa noite.